Eu vou ler a Bíblia com vocês. Eu quero que vocês encontrem aí, pode ser no computador, pode ser na Bíblia de papel, pode ser no smartphone, onde vocês quiserem. Quero que vocês encontrem Isaías capítulo 30. Encontrem aí, então, por favor, Isaías capítulo 30. Eu vou ler o verso 21, que é um verso assim que me acompanha há muitos e muitos anos, né? Já preguei sobre ele muitas vezes. Isaías 30, 21 diz assim: eu vou ler numa versão atualizada e depois eu vou relembrar a versão que nós mais usamos, que é a que eu mais uso, é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Mas eu vou ler primeiro numa versão mais atual. Diz assim: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Na, na versão mais antiga, dizia assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós precisamos supervalorizar hoje a operação, o trabalho do Deus Espírito Santo na nossa vida. Eu não estou aqui pregando sobre trindade, porque todos os que são crentes adventistas, eles entendem que nós cremos num Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos numa divindade que é triuna, nós cremos numa trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Agora, para entender essas coisas, a gente precisa entender o plano da redenção. Porque essa nomenclatura Pai, Filho, Espírito Santo, ela tem a ver com o plano da redenção. O nome de Jesus Cristo é Jesus Cristo para o nosso mundo. Mas na eternidade, a gente não sabe qual é o nome de Jesus Cristo. Então vejam, esse é um nome que se dá para ele aqui nesse planeta. Mas nós cremos num Deus que é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que nós cremos. Agora, cada um tem uma atividade. Eles se manifestam assim para a gente entender o plano. Quer dizer, Jesus é o Deus que veio aqui para morrer. E o Espírito Santo é o Deus que nos orienta, enquanto o Deus Jesus está no santuário celestial junto com o Pai. Eu estou tentando falar de um jeito simples assim, para que até as crianças possam entender. O que é essa voz que a gente escuta atrás do ouvido da gente, quando a gente vai se desviar para um lado ou vai se desviar para o outro? Às vezes a gente diz, é o nosso anjo da guarda. Pode ser, claro, nosso anjo da guarda. Mas quem é que tem a missão de nos guiar aqui? É o Espírito Santo. E se você acredita nisso ou não, não faz mal. O que importa é o que a Bíblia diz. Nós não vamos brigar se você acredita de um jeito ou de outro, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus, quando esteve aqui, ele falou assim: é importante, pode olhar em João capítulo 16. Eu vou citar aqui de cor, porque eu tenho alguns textos na minha cabeça, no meu coração, né? Em João 16, Jesus falou assim: é importante para vocês que eu vá para o céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, o Consolador, se eu for, eu vou enviar para vocês. E quando ele vier, ele convencerá o mundo, é o mundo de gente, não são as árvores, as igrejas, os carros, os prédios, não, é o mundo de gente. Ele convencerá o mundo da justiça, do juízo, e etc, etc, etc. Estão lembrados desse texto aí? É um texto, assim, bem simples, é um texto gostoso. Diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo.
E quando vier, porém, esse Espírito, o Espírito da verdade, Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o que é essa voz que a gente escuta? Às vezes a gente fala assim, é a consciência. Mas de onde que vem essa consciência? É do Espírito Santo. Então, por que a gente evita de fazer o que é errado? Porque o Espírito de Deus, ele fala, o caminho não é esse aí, não. Você está se desviando para a direita. A gente pensa em fazer uma coisa que não é certa, aí o Espírito fala assim, esse aí não é o caminho, não, você está se desviando para a esquerda. O caminho é esse aqui, ó. Anda aqui. E, gente, se nós dermos ouvido ou ouvidos, se nós dermos ouvidos à voz de Deus que fala ao nosso coração, nós vamos andar pelo caminho certo. Então, às vezes, a pessoa pode falar assim, pastor, mas você faz parecer tão simples. Mas é porque é simples. Quando eu leio Romanos capítulo 8, por exemplo, a Bíblia diz lá que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Olha, eu tenho a impressão que é o verso 18 de Romanos 8. Ou é 16 ou 18, mas acho que é 18 mesmo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, quer dizer, é essa voz que fala ao meu espírito, ao meu ouvido. O caminho é esse aqui, ó. Você é filho de Deus, não faz isso, porque filho de Deus não pode fazer isso. Filho de Deus tem que fazer aquilo. E às vezes a gente trabalha muito no não, né? E eu gostaria de trabalhar no sim. O que é que o filho de Deus tem que fazer? Interceder pelos outros, que é o que nós estamos fazendo nesses dias, intercedendo aí por 1.000 pessoas. Interceder. Agora, precisamos orar também pelos nossos filhos, e pedir que o Espírito Santo também guie nossos filhos, nossa família, nossa igreja, nossos interessados. Precisamos orar pelo nosso pastor, precisamos orar uns pelos outros. E Deus mandou orar uns pelos outros para a gente ser curado. Não é ser curado de enfermidade, não. É ser curado da maior de todas as enfermidades, que é o pecado. Então, quando a gente vive em oração, o Espírito de Deus nos guia no que falar. Por exemplo, às vezes a gente convida uma pessoa para a igreja e faz um esforço tão grande, e de repente uma palavra mal falada desvia essa pessoa. Eu posso contar histórias, poderia contar se tivesse tempo, de pessoas que foram desencaminhadas por causa de falta de tato. Gente, nós estamos tentando salvar a pessoa. Salvar a pessoa é mais ou menos como pescar de varinha de anzol. Você tem que ser muito cuidadoso, tem que saber a hora certa de fisgar, não é de qualquer jeito. E trabalhar com gente é mais difícil do que trabalhar com animal. Estou falando sério, eu estou falando isso com experiência de mais de 50 anos de quem prega. Então, nós precisamos ter muito tato, amar as pessoas, saber que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E como é que o espírito vai conduzindo? Vou contar algumas coisas rapidamente para vocês, para provar que não é só blá blá blá, que não é só conversa. Minha mãe se converteu, faltava um tempo, assim, uns meses para eu nascer. E quando ela foi batizada junto com meu pai, minha mãe já tinha tido 5 filhos, duas moças e duas meninas e 3 meninos, e eu sou o sexto de uma família de 9, família grande, né? Graças a Deus estão todos na igreja, todos servem a igreja, ajudam na igreja, alguns são pastores, né? Mas a minha mãe falou para o pastor que batizava ela e meu pai, se esse aqui for um menino, eu vou dedicar para ser um pastor. E a minha mãe me dedicou para ser pastor na hora que ela estava sendo batizada. Só que ela nunca me falou isso, a não ser no dia que eu me formei em teologia. Olha só, a oração em favor dos filhos. Aí, quando nós estávamos tirando fotografia, assim, né, na formatura, eu tinha 28 anos já, tinha completado 28 anos, porque primeiro eu estudei contabilidade, depois fui fazer teologia, né? E aí a minha mãe falou, você está realizando um sonho meu. Eu disse, como assim, mãe? É porque
quando eu fui batizada, você não tinha nascido ainda, eu dediquei você para ser pastor. Falei, mãe, a senhora só vem me falar isso hoje, no dia da minha formatura? Por quê? Ela disse, mas isso tudo com educação, viu? Não bravo, né? Ela disse assim, porque eu não queria que você fosse influenciado pelas minhas palavras. Eu queria que Deus influenciasse você. E nesses 28 anos eu tenho orado para você ser um grande pastor. E agora vejo que Deus realizou o meu sonho. Olha a importância de a gente ouvir a voz do Espírito de Deus. Agora, como que eu ouvi a voz do Espírito de Deus através da minha mãe sem ela me falar? Vou contar para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu me matriculei na Academia da Força Aérea, porque eu queria ser piloto da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira. E cheguei em casa todo feliz com aquela carteirinha, né, da matrícula e tal, sonho, né? Eu até hoje adoro avião, gente. Eu fico 2 horas num aeroporto vendo avião subir e descer, e parece que é um minuto. Eu estudo sobre aviação um pouco, né? Porque quando dá tempo, né? Eu sei o que significa fazer a final, a perna do vento, flap, essas coisas todas aí, né? Ah, mas não sou um especialista nisso, porque eu amo aviões. E a minha mãe falou isso, falou, quando eu cheguei em casa, contei para ela que tinha feito a inscrição. Sabe o que ela falou? Filho, mas você acha que seria bom para um moço cristão como você? Você já prega na igreja, eu já tinha pregado, porque o primeiro sermão eu preguei com 16 anos, né? Você já prega na igreja. E se um dia você tiver que jogar uma bomba em cima de uma cidade? Eu nunca mais voltei na academia da Força Aérea. Cancelei a minha inscrição. Ela não falou para eu não ser aviador, piloto. Ela só falou assim: você acha que seria bom para você, um moço cristão que já prega na igreja, e se um dia você tiver que jogar uma bomba em cima de uma cidade, matar pessoas? Por quê? Ela havia conversado com Deus para eu ser um pastor. E o Espírito Santo, sem eu ficar chateado com a minha mãe, sem eu ficar aborrecido com Deus, eu ouvi a voz de Deus através da minha mãe. E, gente, se tem uma coisa que me faz feliz é pregar a palavra. Eu poderia ser um piloto famoso, inclusive, um Top Gun, porque Deus me abençoa em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, Deus abençoa. Não é porque eu sou pastor, é porque Ele me ama. E Ele ama você. Ele abençoa você. E Ele vai abençoar, já está abençoando esse projeto que você está envolvido aí, de levar pessoas. E hoje à noite vai ser um sucesso na igreja, eu tenho certeza. Me mandem fotos depois, viu, pastor? Porque Deus está na frente, é o Espírito Santo. E eu, se eu tivesse que escolher hoje a minha trajetória, eu escolheria ser pastor adventista de novo. Tanto escolheria, e como disse ao pastor Isaac outro dia, depois de 3 anos mais ou menos de aposentado, eu voltei a ser pastor oficial de uma igreja aqui no Canadá, com credencial e tudo. E voltei porque eu amo isso. E é claro, eu comecei a trabalhar para eles aqui como voluntário, eles gostaram e fizeram até um esforço para eu aceitar, porque não, eu continuo ajudando não, o senhor tem que ser pastor nosso e tal, né? Quer dizer, se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria ser pastor outra vez. É o Espírito Santo dirigindo, irmãos. Então, veja, qual é a função do Espírito Santo na nossa vida hoje? É nos conduzir pelo caminho certo. E qual é o caminho certo? É Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele tem que ser levantado. Não sou eu, não é você, não somos nós. Às vezes a gente é muito centralizado no próprio eu. Isso não presta, sabe? Nós temos que pensar nos outros, na salvação dos outros. E a maior prova de que nós já estamos salvos em Jesus
é quando nós nos preocupamos em salvar os outros. E Jesus falou: olha, vocês, se vocês me amarem, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Nós temos que amar as pessoas e não rejeitá-las, porque hoje as pessoas elas são muito diferentes do que eram há 50 anos. Gente, hoje, para você deixar uma pessoa irritada não custa nada. Está todo mundo com os nervos na flor da pele, porque nós estamos no final da história. E o Satanás está trabalhando porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele quer atrapalhar tudo e todos, inclusive a gente que pertence à família de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, orar muito, levantar e deitar em oração, viver em comunhão, para nós sermos um cheiro de vida para a vida, como diz a Bíblia, e não uma pedra de tropeço, um empecilho. E às vezes por cá, porque é o achismo, né? Não, mas eu acho que tem que ser assim, que se dane o que eu acho. A pessoa é muito mais importante do que o que eu acho. O que eu acho não vale nada. A pessoa vale. Jesus não morreu pelo que eu acho. Eu também acho um monte de coisa, sabe? Se dependesse de mim, seria tudo muito diferente, ou quase tudo diferente. Mas o que eu acho não vale nada. O mundo é assim. Eu tenho que amar as pessoas do jeito que elas são e tentar ajudá-las do jeito que for possível, sem afugentá-las da rede de pesca da eternidade, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Às vezes, Deus nos usa de um jeito que nós não entendemos, gente. E eu pretendo contar para vocês uma história, não antiga assim, do tempo que eu nasci, uma história que aconteceu agora o mês passado. História novinha em folha e verdadeira, poderosa. Se eu tivesse condições, é que eu não planejei, mas eu posso depois mandar para o pastor Isaac, ele mandar para todos vocês uma foto dessa pessoa que eu vou contar a história. A minha trajetória como pastor é uma trajetória muito abençoada, sabe? Deus me deu muitas alegrias, né? Uma das alegrias foi ser orador da Voz da Profecia, junto com o quarteto. E logo que eu comecei na Voz da Profecia, uma jovem de 17 anos, chamada Maria de Jesus, lá no interior do Pará, ela ouviu no rádio pela primeira vez sobre Jesus. E eu sou um pregador da volta de Jesus, né? Do amor de Jesus. Então, isso faz uma diferença muito grande. As pessoas amam quando você fala do amor de Jesus, quando você fala da volta de Jesus, né? E uma moça chamada Maria de Jesus, de 17 anos, pela primeira vez, no interior do Pará, eu não sei se a cidade é Parauapebas, eu não me lembro o nome da cidade agora, mas eu sei que ela entregou seu coração a Jesus ouvindo o rádio. E ela ficou tão fã da Voz da Profecia, tão fã da Voz da Profecia, que durante 10 anos, logo depois da sua conversão, ela colocava a Voz da Profecia, lá eles chamam de boca de ferro, mas é aquele alto-falante que fica na praça. Todos os dias ela colocava a Voz da Profecia durante 10 anos na praça, no alto-falante da praça. 10 anos. Ela se casou, teve filhos, se formou professora e tudo, mas depois teve uma decepção muito grande, porque o marido a traiu, e ela acabou deixando a igreja depois de uns 10 anos, mais ou menos, mais de 10 anos. E aí o que aconteceu? Ela começou a beber bebida alcoólica. E toda sexta-feira à noite, ela se juntava com algumas outras amigas também, professoras como ela era uma coordenadora, e ela ficava bêbada, toda sexta-feira, ficava bêbada, toda sexta-noite. Bêbada assim, bem fortemente bêbada mesmo, de cair no chão. Passou o tempo, e ela viveu nessa vida aí uns 8 ou 10 anos, mais ou menos, se embebedando toda sexta-noite. Esse ano, eu tive um privilégio muito grande. Primeiro, eu fui pregar no único estado que eu nunca tinha pregado, Roraima.
E agora eu dou graças a Deus porque preguei em todos os estados brasileiros, na maioria das cidades brasileiras, né? E depois lá de Roraima eu fui para Belém participar de um projeto muito legal que eles têm lá na União Norte Brasileira, chama-se Projeto Adorai. Eles fazem um programa de uma semana com cantores, com pregador. Os cantores mudam, mas o pregador é o mesmo durante a semana. E eu fui o pregador desse Adorai 2023. E eles transmitem para todas as igrejas da União Norte, mais de 3.000 igrejas e grupos, gente. E nós tivemos mais de 1 milhão de acessos no programa. Imaginem que coisa maravilhosa. Mais de 1 milhão de acessos. Muitas histórias. E dentre as histórias que aconteceram lá, aconteceu uma história com essa professora Maria de Jesus, a professora Digé. Ela, no sábado que começamos o projeto, que foi no dia 25 de fevereiro, depois de mais de 10 anos, ela sentiu vontade de ir à igreja. Olha como o Espírito de Deus trabalha. Prestem muita atenção. E ela foi à igreja, se trocou, estava ainda meio zonza da noitada da sexta-feira, mas você sabe que quando o Espírito de Deus fala, se a pessoa obedece, a transformação acontece, né? Aí ela foi à igreja. Só que ela chegou na igreja, já tinha começado o culto. Quer dizer, nem pegou a escola sabatina, porque chegou tarde, né? E já tinha começado o culto. E na hora que ela entrou na igreja, e ela sentou, olhou para o telão, e quem que estava falando no telão? O pastor Estina estava falando. E aí o que o Espírito Santo fez ela se lembrar? De mais de 20 anos, ou 20 anos antes, quando pela primeira vez ela ouviu o evangelho na voz do pastor Estina, na voz da profecia. Mas ela não me conhecia até então. Mas a hora que ela me viu e ouviu a voz, e fica lá o créditozinho, né, pastor Estina, a mulher começou a chorar dentro da igreja. E quando tem uma pessoa chorando na igreja, quase sempre alguém vai lá para perguntar se pode ajudar. Você sabe como funciona, né? Aí um irmão lá e a esposa, foi um casal perto dela, sentaram perto dela. Disse, irmã, está acontecendo alguma coisa, a gente pode ajudar? A senhora quer um copo d'água? Essas coisas assim, né? Aí ela falou, está acontecendo uma coisa assim. Há mais de 20 anos eu ouvi no rádio essa mesma voz aqui, ó. Era esse homem aí. E a minha vida, aí ela começou a contar a vida dela, né? 10 anos colocando o programa Voz da Profecia no ar, depois 10 anos longe, fora da igreja, bebendo, e agora pela primeira vez, depois de tantos anos, ao ir à igreja, Deus usa a mesma voz para falar com ela. E nesse sábado especial, eu contei uma história de conversão, uma história de conversão de um indivíduo que se converteu ouvindo um sermão que eu preguei na Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, onde acontece o carnaval. E houve um evento grande lá, eu fui o pregador de 2 noites lá. E um pai de santo se converteu, o pai Chico, Francisco Mendes, e se tornou diácono da igreja do Meier. E aí essa irmã, ela pensou assim, se Deus pôde fazer isso com aquele pai de santo, ele pode também me transformar. No domingo ela voltou, na segunda ela voltou, na terça-feira ela voltou. Nesse exato momento, os irmãos começaram a contar as histórias que estavam acontecendo, né? E uma das histórias que chegaram foi essa história. Aí o que eu fiz na quarta-feira? Eu consegui o telefone dela, eu liguei para ela. E quando eu liguei para ela, ela não acreditou. Ela pensou até que fosse um trote, sabe? E aí ela ficou emocionada, né? E eu falei para ela da alegria que eu estava sentindo de saber que o Espírito de Deus estava trabalhando com ela, estava trazendo ela de volta.
e que ela era muito importante para Deus e que Deus queria ela na eternidade, essas palavras que a gente sempre fala, né? E que Deus coloca na boca da gente para falar também, né? Bom, resumo da história, irmãos. Essa mulher viajou 720 quilômetros do interior do Pará até a capital, Belém. 720 quilômetros. Na sexta-feira. Quando eu antes de começar o programa na sexta-feira, eu tinha lá uma sala onde eles me deixavam lá umas frutas, uma água, né, para tomar um pouco antes e comer alguma coisa. E aí ela entra lá na sala e uma surpresa enorme, assim, uma coisa esplendorosa, uma alegria que não dá para narrar aqui a alegria, sabe? E ela falou assim: pastor, eu vim aqui porque eu quero ser rebatizada. E eu quero ser rebatizada pelo Senhor. Aí, meus irmãos, no sábado do encerramento, que foi, não sei se foi 4 ou 5 de março, o sábado foi 4 ou 5, isso não importa. Acho que foi 4 de março, quando eu terminei, foi 4, né, pastor? Isso mesmo. Quando eu terminei o sermão, eu a chamei à frente, contei a história dela, e já não tinha nenhum documento no bolso de propósito, né? E levei a irmã de Gé para dentro do batistério. Foi uma emoção assim na igreja inteira. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus trabalha. Deus está trabalhando porque o projeto de Deus é salvar. O projeto de Deus não é condenar as pessoas. O projeto de Deus não é julgar e destruir e queimar as pessoas. A palavra de Deus diz que o projeto é assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é salvar, não é condenar. Condenado nós já estamos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus fez de tudo para nossa salvação, tudo. E ainda nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e dizer para nós, o caminho do céu é esse aqui. Irmãos, às vezes é apertado. Você acha que o inimigo fica feliz sabendo que o time dele está perdendo? Ele não fica. Você já viu num jogo de futebol, por exemplo, quando um time toma um gol e precisa do resultado, como eles correm atrás para tentar empatar o jogo? O inimigo tomou um gol, ele tomou um monte, está uma goleada, não tem mais jeito, está perdido, mas ele continua esperneando. Agora, você não precisa ficar preocupado com o inimigo, você tem que ficar preocupado sim, com o Deus Espírito Santo que está conduzindo a sua vida. Tenha amizade com Deus, tenha relacionamento com Deus, tenha comunhão com Deus. E comunhão, gente, não é uma coisa que a gente pode terceirizar. Eu vou pagar para um irmão que tem muita fé para ele orar por mim. Não adianta nada isso. É você que tem que orar. Mas eu vou fazer isso porque... Não, é você. Não dá para terceirizar, respirar, por exemplo. Ellen White não disse que a oração é a respiração da alma? Como é que você vai querer que um outro respire por você? Não tem jeito. Quem tem que respirar é você. São os seus pulmões que têm que funcionar. Seus pulmões espirituais, a oração. Então, a comunhão com Deus é o melhor que nós podemos fazer hoje. Porque é assim, tem muitas vozes falando, né? Às vezes até no nosso meio tem uns caras aí pregando uns absurdos, gente. Você vê, hoje nós temos uns indivíduos que ficam seguindo alguns teólogos aí que não têm a verdade, que ensinam coisas que não estão na Bíblia e deixam de ensinar as coisas que estão na Bíblia.
às vezes até nos nossos meios. Tem muitas vozes. Então, vocês têm que agradecer a Deus, vocês têm um pastor dedicado. Deus seja louvado, viu, pastor Isaac, pela sua vida. Continue firme até o final, até a coroa de glória, a imarcessível coroa de glória, né? Fiquem com a palavra, fiquem com o Espírito de Deus. Amem as pessoas. Vamos trabalhar para as pessoas, porque o tempo está acabando. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida rumo ao lar. Nós estamos pertinho, está chegando. Daqui a pouquinho a trombeta vai tocar, Jesus vai aparecer e ele vai falar para cada um de nós, servo bom e fiel. Às vezes as pessoas, quando me apresentam, elas fazem uma lista de coisas e tudo, né? Aí eu falo assim, gente, embora tudo isso seja verdade, eu me considero menos que a metade de um grão de areia. É o que eu me considero, menos que a metade de um grão de areia lá da praia, lá de São Francisco, ou lá de Jaraguá, de Joinville, sei lá de onde. Em Jaraguá e Joinville não tem, né? Mas é em São Francisco mesmo. Menos da metade de um grão de areia. Mas o meu Deus, ele é grande e poderoso. Deus está conosco, está nos conduzindo, e uma prova disso é você levantar de madrugada, 40 madrugadas, e agora todo sábado de madrugada, para ter comunhão com Deus. Gente, quando chega no final do dia, claro que a gente está cansado, levantou cedo, mas a gente está feliz, o coração está alegre, e a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito, né? Deus abençoe vocês. Deixem o Espírito de Deus conduzir vocês, porque quando nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós uma voz, dizendo, esse é o caminho. Ele pode ser apertado, pode ser difícil, íngreme, mas é o caminho que leva para a eternidade. Um dia desses, um indivíduo reclamou comigo, aí do Brasil, que na igreja tem muita fofoca, que na igreja tem muito isso, muito aquilo. Aí eu sou sempre assim elegante, né? Cuidadoso com as palavras para não ferir as pessoas, né? Mas ele ficou tão assim injuriado com as coisas da igreja que eu contei uma ilustração para ele, né? Eu disse assim, irmão, você acha que dentro da Arca de Noé, aquela bicharada toda lá, você acha que cheirava perfume francês dentro da arca? Não, claro que não. Devia cheirar xixi e cocô de animais. E é isso mesmo. Mas o que era melhor? Estar dentro da arca, onde tinha cheiro de xixi de animal, ou estar no meio das águas do dilúvio? Gente, a igreja é fraca e defeituosa, sabe por quê? Porque nós somos fracos e defeituosos. Não tem desculpa para sair da... eu larguei a igreja porque eu fui ofendido. A igreja não é de quem ofendeu você. A igreja é de Deus. Então, não deixa a igreja por nada. Nós vamos junto nesse barco aqui até o porto da salvação, meus irmãos. Firmes até o lar celestial. Isso é que o Espírito de Deus faz. Ele nos guia. Se a gente quiser se desviar para cá ou para lá, ele vai falar, o caminho é esse aqui, ó. Deus abençoe muito vocês, distrito de Jaraguá, seu pastor, os seus líderes, seus interessados, essas 1000 pessoas pelas quais estamos orando. Deus abençoe esses irmãos que estão orando pelos interessados. Deus nos abençoe muito. Eu quero orar com vocês. Se você puder inclinar a cabeça, por favor. Querido Deus, que alegria poder meditar nesse versinho da Tua palavra. Obrigado porque o Deus Espírito Santo nos conduz. E Ele está conduzindo o distrito de Jaraguá na seara, no serviço, no trabalho, na dedicação. Eu peço ao pastor da igreja, com a sua família, as bênçãos 1000, as bênçãos do céu. Eu peço a cada ancião, a cada líder, em cada área, em cada departamento, em cada ministério, com suas famílias,
que recebam bênçãos mil do céu. Eu peço a cada membro da igreja, cada jovem, cada juvenil, cada adolescente, cada criança, cada adulto, cada irmão, mesmo aqueles que já têm bastante experiência, eu peço as bênçãos do céu. E Pai querido, nós temos aí em torno de 1000 pessoas pelas quais estamos orando. Dá-nos histórias bonitas para podermos contar, não para nosso engrandecimento, mas para o louvor, honra e glória do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho, do nosso Deus o Espírito Santo. Nós queremos ter histórias bonitas para contar. Para isso, que o Senhor nos imbua, nos encha desse Espírito poderoso que é o Espírito do serviço. Como Jesus, que veio aqui não para ser servido, mas para servir, que nós tenhamos esse sentimento em nós. E Pai do céu, quando tudo aqui terminar, quando tudo acabar, que nós tenhamos alegria, aventura de ouvir o Senhor Jesus dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. O pouco, meu Deus, é esse mundo aqui de 120 anos, esta vida aqui. O muito é a eternidade. Queremos te servir todos os dias aqui. E depois queremos continuar te servindo, te adorando, te louvando por toda a eternidade. Bênçãos mil para o distrito de Jaraguá do Sul, por favor, Pai. E que hoje à noite a reunião possa ser um sucesso para a glória de Deus e para a salvação das pessoas e para alegrar o coração desses amados, dessas amadas que estão envolvidos nesse projeto. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém, amém e amém.